Deus, poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí no texto de Mateus 25. Eu quero ler com você o trecho que está aí no versículo 24. Versículo 24, eu quero ler o verso 24 em diante. Nós estamos vendo sobre o valor de vigiar, como vigiar esperando a volta do Senhor. E temos entendido que vigiar é estar fazendo o que o Senhor ordenou. A parábola dos talentos é a amostra disso, aonde o Senhor deseja que recebamos dele sua riqueza, e quando recebermos a riqueza do Senhor para administrar, nós devemos multiplicá-la. Mas houve um que não multiplicou. E o texto diz no versículo 24 do capítulo 25 da seguinte forma: chegando, porém, o que recebera um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não espalhastes, e ajuntas onde não, que colhes onde não plantastes, e ajuntas onde não espalhastes. E com medo escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então, repita comigo, devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-lhe ao que tem 10. Pois qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nos abençoe agora com a compreensão dela, Senhor, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o verso 30 declara que este servo foi lançado no inferno. O texto aqui diz: lançai fora o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero aqui estabelecer o entendimento. O texto se refere à mesma face que está nas outras parábolas. Vamos retornar aqui agora ao capítulo 24, no versículo 41. Quando Jesus começa a falar sobre sua vinda, ele diz, verso 40 na verdade: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Veja, na parábola do talento, dois entraram na alegria do seu Senhor, que representa o céu, e um foi lançado nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Você compreende o que significa ranger de dentes? Quem aqui compreende o que é? Ranger de dentes é quando a pessoa já não consegue mais gritar de dor, e então o que lhe resta é a morder os dentes, rangê-los, e ele não consegue mais fazer outra coisa. O grito não é ouvido, já não há mais nenhuma força para mais nada, não há um apelo a ser ouvido. Imagine, coloque o número 1 numa lousa, e depois vá acrescentando zeros, em uma lousa de 4, 5 metros aí, bem grande, vá acrescentando os zeros,
e vá acrescentando até você não conseguir proferir mais número algum. Um dia um homem fez isso, ele colocou o número 1 e ele, para expressar o que era a eternidade, o 1 com o 0 se tornou 10, com mais um 0, 100, mais outro 1000, e aí foi, até chegar a números que não são proferidos. Você sabe, nós temos 1000, depois milhão, depois bilhão, e depois zilhão, e depois daí você já não tem mais utilização. Por exemplo, quando nós pensamos em eternidade, nós não temos noção. Agora imagine a perdição eterna, a morte eterna e o sofrimento eterno, todo tipo de mal estabelecido nesse ambiente. A parábola estabelece que há pessoas recebendo a incumbência da parte do Senhor, que não são salvas, mas ouviram da mesma forma, se sujeitaram da mesma forma, mas não são salvas. E essas pessoas não entendem o Senhor, não entendem o que Ele é, como Ele procede, não compreendem, não se movem, são indolentes. O salvo não é indolente. Lembra quando falamos domingo à noite sobre a indolência? A indolência é a capacidade de uma pessoa de não sentir nada. Ela não sente nada. Ela vê o perdido, ela não sente nada. Meus irmãos, quando você vê o mal prosperando, o que é que você sente? Você não sente nenhuma vontade de clamar pedindo misericórdia. Você não consegue clamar a Deus pedindo: Senhor, mude isso, meu Pai, tenha misericórdia, meu Deus. Porque, meus irmãos, a pessoa que nasceu de novo, ela não consegue mais viver sem se mover na direção que o Senhor se move. E Deus não se alegra com o pecado do homem. Portanto, os seus servos também não se alegrarão. Se você tem sabido de pessoas que estão amargando os seus pecados e você está feliz, você não entendeu a fé e talvez você nem tenha tido a experiência. Por quê? Porque o próprio texto de 1 João declara isso: aquele que odeia o seu irmão não conhece a Deus, não o viu, não sabe do que se trata. Em outras palavras, é claro, há exceções, pessoas feridas, magoadas, por mais que sejam salvos, estão ali sob o mover de uma mágoa, de uma tristeza. Por isso que deve limpar o coração, fazer asepsia em toda ferida, e você deve prosseguir limpo, e a limpeza só vem com o amor de Deus no coração. O Senhor amou você, te perdoou e te recebeu, e você dará isso também às pessoas. Mas elas não merecem, pastor. Da mesma forma você não merecia. Quem aqui merecia a morte? Quem aqui merecia a morte? Só eu, irmão, só eu e meia dúzia, né? Todos nós merecemos a morte, e Ele decidiu nos dar a vida. Então, quando você olhar com a sua justiça aqueles que te causaram dano, e você medir o dano que eles causaram e a maldade do coração deles, se lembre de você. Meus irmãos, se lembre de você e como Deus te amou e te abençoou. Eu sempre conto aqui a história de como eu me converti. Eu fui vestido para a igreja para insultar o pessoal. Fui de boné, fui de bota, de roupa que eu vestia lá na época, né, uma roupa de dança lá, e eu fui mesmo, eu vou desse jeito, eu sou assim, e eu queria era insultar. E aí, chegando lá, saí murchinho e quebrantado no coração, porque eu vi uma alegria que eu não tinha. Eu vi um sorriso que eu não sabia de onde veio. Para você ter uma ideia, o pessoal vinha falar comigo com um sorriso no rosto, e vinha um após o outro, os meus amigos me apresentando, né? E eu vi um sorriso, irmãos,
e eu chamei um deles no canto, não sei se não lembro mais, foi os dois, mas um deles eu chamei e disse: rapaz, pessoal, vai aonde? Eles vão ali dentro e tomam alguma coisa? Olha a minha cabeça, irmãos. Eu gosto de contar isso para mostrar como nós não tínhamos, eu não sou diferente de você, como é que eu com a cabeça dessa fui alcançado. E eu perguntei, disse: rapaz, mas aí ele disse: mas como assim? Esse sorriso aí deve ser alguma coisa que esse pessoal bebe lá dentro, eles entram lá dentro e voltam aqui com esse sorriso, eu quero saber o que é. Mas era só para insultar. Lá no fundo do meu coração, eu estava incomodado com aquilo. Na minha cabeça, uma pessoa só podia ficar alegre se bebesse, somente se bebesse. Mas, irmãos, eu não sabia que eu ia participar de um culto. Era no começo do culto, ainda não tinha começado o culto, era na frente da igreja. E eu não sabia que eu ia participar do primeiro culto de centenas de cultos, milhares já, né? Porque faz 30 anos, 32 já vai se fazer. E eu quero glorificar a Deus, irmãos, porque Deus me recebeu. Ele tocou o meu coração mesmo com essa atitude minha, com essa visão inadequada, e eu chegando lá na igreja, e eu tratando daquele jeito as pessoas, sem elas saberem, só os meus amigos sabiam. Mas foi começar o culto, e aqueles irmãos começaram a cantar. Eu lembro até hoje, eles ficavam de olho fechado cantando, e aquilo me chamava a atenção. Por que fechava o olho? Ah, meu Deus! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. E eu me lembro que nos próximos cultos, aí eu testei, né? Eu digo: eu vou fechar o olho também, deve ter uma coisa maravilhosa. Eu vou fechar o olho também, né? Na época do projetor, irmãos, era feito à mão. Você recebia o papel, aliás, na mão, e depois tinha um projetor também. Mas no culto da juventude, eu me lembro, eu recebi um papel na mão, e aí cantava aqueles cantos. É uma coisa extraordinária. E eu não sabia, irmãos, que eu seria recebido. Glória a Deus. Então me lembro disso. E aí é fácil perdoar as pessoas, porque assim Ele me recebeu. Então nós precisamos observar, agora voltando para o texto, esse que enterrou o talento é a pessoa que vai ficar. 2 serão levados, aqui seria, aplicando a parábola inicial que nós lemos, 2 serão levados e 1 será deixado. Quem será deixado? O que não compreendia o Senhor. Veja, o versículo 24, chegando porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem duro, e que colhes onde não plantastes, e ajunta onde não espalhaste. Entenda aqui esse colhes onde não plantastes. Por quê, irmãos? Você acha que quem planta é o dono de todas as coisas? Quem planta é o servo. Veja, a riqueza foi dada na mão do servo. Então quem vai fazer prosperar a riqueza é o servo. Então quem põe a mão no arado somos nós. E ele não compreendeu isso. Entenda, a pessoa, e aí eu quero falar agora para os salvos, e é claro, só Deus sabe, né, irmãos? E você mesmo, você sabe que você é salvo, porque você tem a convicção de fé, você tem o Espírito Santo, Deus fala com você, você está apenas em fase de maturação, você está crescendo na graça do Senhor, na graça do conhecimento do Senhor. Quem lembra aqui, irmãos, nós falamos sobre as diversas etapas na semelhança de Jesus Cristo. Jesus crescia na graça do conhecimento do Senhor, ele se fortalecia diante de Deus e diante dos homens, ele era reconhecido. O texto de Lucas capítulo 2, versículo 40, versículo 50 e ao 52 vai trazer essa visão. Mas nós não podemos fugir
ao entendimento de que eu é que executo a tarefa, sou eu que planto, sou eu que cuido, sou eu que colho e não o meu Senhor. Lembra de Jesus dizendo aos discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então, entenda, se você está aqui hoje, se você tem a compreensão sobre Deus que trava você, cuidado, meu irmão, cuidado. Vamos analisar aqui alguns raciocínios que acontecem muito na vida das pessoas. Ela olha para a obra de Deus e ela diz: a obra de Deus é coisa muito séria, eu não posso fazê-la ainda, eu não tenho condições. E ela fica só olhando para a obra e ela não se move em nada. Por quê? Porque a obra de Deus é muito séria e eu sou muito pequenininho e eu não tenho condições de fazer a obra de Deus. Um dia eu faço. E ela trava. Por quê? Porque ela tem medo de fazer a obra e não conseguir dar conta. É esse o raciocínio de quem enterrou o talento. Note, versículo 24 de novo: és homem duro, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não espalhastes. E com medo escondi na terra o que é teu, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Quando o Senhor olha para ele e diz: se eu sou essa pessoa que você está dizendo, que ajunto onde não plantei, que colho onde não espalhei, então por que você não deu aos banqueiros? O texto dá a entender o seguinte: eu teria recebido alguma coisa. Eu quero aqui, irmãos, estabelecer, não tem como, né, falar desse texto sem explicar isso, né? O que rende mais? Você pegar 91 quilos de ouro e plantar sementes, ou você pegar esses 91 quilos de ouro e dar na mão do banqueiro para ele negociar e ganhar juros? Qual dos dois rende mais? É uma boa pergunta, né? É ou não é? É uma boa pergunta. Eu digo a você que o que rende mais é pegar a riqueza e investir nela. Vou dar um exemplo para você. Se você plantar maçã, nós não sabemos o que é isso, maçã não é aqui da nossa área, mas se você entrar aí na internet e procurar saber como funciona a maçã, você planta um pé de maçã, uma semente, uma sementinha de maçã, você compra uma maçã, corta ela, pega a semente, planta. A maçã é uma cultura que o pé de maçã gera maçã com 3 anos de que foi plantado aquele pé, aquela macieira vai dar maçã com 3 anos. Só que uma única semente gera uma macieira, uma árvore frondosa que dará centenas de maçãs. Portanto, o dinheiro que você comprou uma semente vai render em 3 anos centenas de vezes a quantidade. Só se você contar a partir da semente, uma semente gera uma macieira depois de 3 anos vai render centenas de maçãs. Então o lucro é inimaginável. Agora, se você pega aquele recurso que você poderia ter plantado milhares de macieiras e você deixa paradinho na mão do banqueiro, vai render um pequeno lucro. É o que Jesus está contando na parábola. Veja, a linguagem que é utilizada antes de falar do banqueiro é a linguagem sobre plantar e colher. Portanto, está claro aqui que quem tem 91 quilos de ouro
para multiplicar. Aí eu estou falando na linguagem da parábola. Você sabe que essa riqueza é a palavra de Deus. Eu não estou falando sobre a aplicação da parábola, eu estou falando sobre o uso do cotidiano da época de Jesus. Por isso, meus irmãos, que a sociedade de Jesus era uma sociedade cheia de sabedoria. Cheia de sabedoria. E você deve negar, deve repudiar aquela visão dos filmes de uma sociedade arcaica que não sabe nada além de ficar para lá e para cá com uma certa dificuldade, como se fossem pessoas antigas, atrasadas. Só para você ter uma ideia, se você procurar na internet a tecnologia numa espada romana, você sabia que atualmente não é possível, não conseguiram descobrir com que ciência se chegou a tanta perfeição numa espada romana da época de Jesus. Portanto, eu estou dizendo isso para dizer que havia muita ciência na época e que se perdeu porque as espadas romanas eram lindas, afiadas, de um metal duríssimo e ao mesmo tempo com afiação extremamente apta para batalha. E para você ter uma ideia, meu irmão, uma espada era batida na lâmina de outra e não gerava dentes, lâmina com lâmina. Se não fosse de boa qualidade, a lâmina quebraria, a de boa qualidade quebraria a outra. Se você hoje for buscar tecnologia para isso, quem fizer a lâmina terá que se esforçar bastante, e parece que na época de Jesus era algo fácil. Portanto, não estamos falando de algo arcaico, sem conhecimento, sem ciência, sem profundidade. O texto aqui está falando como se fosse do agronegócio do nosso tempo. Coisa grande. Qual é o assunto? 5 talentos. Quanto é que é 5 talentos? 91 quilos vezes 5. É quilos de ouro. Agora, por que eu estou tocando nesse assunto de novo? Como você bem sabe, nós tocamos aqui no assunto e não deixamos de ensinar sobre tudo que envolve o texto. E o texto está revelando que a sociedade da época de Jesus entendia bem sobre dinheiro. E eu quero deixar um incentivo para você buscar o conhecimento sobre o assunto. E agora a aplicação. Qual é a aplicação? A coisa era considerada por esse homem como uma coisa muito séria, muito difícil. O meu Senhor é um homem severo. Meu irmão, pessoas que não têm relacionamento com Deus têm medo de Deus. Ela olha e diz assim: eu lá na frente, segurando aquele microfone, nem pensar. As coisas de Deus são muito sérias. Meu irmão, sério é desobedecer. Eu quero que você entenda, se você tem ouvido a voz de Deus e o Senhor tem falado com você, ponha o pé e diga: eu vou obedecer e Deus será comigo. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que você vai se meter a fazer qualquer coisa porque eu estou dizendo. Não. Eu estou dizendo que o Deus que chamou é o Deus que dá autoridade, ousadia, e nós devemos realizar em nome do Senhor. Eu quero encerrar a reflexão observando com você um outro episódio, rapidamente, irmãos, nesses 10 minutos que me restam. Abra sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, por gentileza. Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11, nós temos a parábola do filho pródigo. Você conhece a parábola? Se não conhece, você é novo na fé, convido você a ler depois que essa pregação se encerrar. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, tem a parábola do filho pródigo. Você já conhece. Ele tinha 2 filhos, esse senhor tinha 2 filhos, um pediu a herança com o pai vivo.
Ele pediu a herança que ele tinha direito, e ele foi e gastou tudo no pecado. Gastou no pecado mesmo, na bebedeira, na prostituição. Está bem claro no texto, basta você estudar. E aí ele ficou pobre de tal jeito, e aquela terra passou uma situação difícil, e ele só encontrou um jeito de sobreviver, cuidando de porcos. Os porcos nessa parábola não estão aqui de qualquer jeito. Os porcos era algo que jamais o povo de Israel teria criação. Eles teriam criação de ovelhas, teriam criação de bois, de novilhos, de vacas. Sim, teriam, mas não teriam criações de porco, porque o porco era um animal impuro. Quando Jesus cita na parábola os porcos e restou o alimento dos porcos para ele comer, em algumas traduções esse alimento é chamado de alfarrobas. Eu já ouvi pregador dizendo que era o excremento dos porcos. Não era, meu misericórdia, e também é demais, né? Alfarrobas, o que era alfarrobas? Era como que, eu acho que o que mais se assemelha às alfarrobas são, eu não vou falar qual a fruta que mais se assemelha, porque eu posso cometer um erro, porque vai que alguém gosta dessa fruta que eu vou citar e vai dizer, eu não concordo. Meu irmão, era uma fruta um pouco azeda e ao ponto tal que as pessoas não tinham atrativo, então dava para os animais. E os porcos comiam. E como havia dificuldade naquele período, os porcos eram o que eles tinham para comer, e ele só tinha aquilo para desfrutar. Ele então se levanta com arrependimento e declara: quantos trabalhadores de meu pai têm pão para comer, e aqui eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Eu estou narrando rapidinho assim, irmãos, senão não vai dar tempo, né? Mas a ênfase minha está na frente do texto. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Quando esse jovem chega, o pai o recebe com a festa. Ele manda matar um animal, um novilho, para que a festa seja estabelecida. Então, o verso 24 diz aí: pois o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho, estando no campo, quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Note aí, verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha aí, irmãos, não era irmão dele não. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo. Note aí, irmãos, mandaste matar para ele um bezerro gordo. Foi para ele? Foi para ele? Não, irmãos, foi para todos da festa. E o objetivo era se alegrarem, porque este meu filho estava morto e reviveu. Mas na linguagem do irmão: este teu filho mataste para ele. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era porém justo alegrar-nos e festejarmos,
porque este teu irmão, note, ele corrige, o Senhor corrige, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Antes de interpretar mais um pouco, eu quero explicar para você o objetivo da parábola. O objetivo da parábola do filho pródigo, claro, essa é a principal, porque tem muitas outras. Mas o objetivo principal da parábola do filho pródigo era chamar a atenção de Israel, que muitos eram religiosos e cumpriam bem as leis aos seus próprios olhos, e não tinham relacionamento com Deus, não conheciam a Deus, e desprezavam os pecadores que estavam se arrependendo, não reconheciam os pecadores, não reconheciam que eles estavam sendo recebidos por Deus, e que essa era a vontade de Deus, que eles fossem achados, que eles fossem recebidos com festa, pois estavam mortos e reviveram, estavam perdidos e foram achados. Então, esse filho mais velho é toda a banda de Israel que não conhece a Deus e que cumpre as leis de forma quadrada, né? De forma rígida, e olha para os outros com desprezo, ou seja, não conhecem a Deus. Irmãos, nessa parábola nós estamos vendo mais uma vez o Senhor agora, ele denunciando que existem pessoas ao redor de Deus que não conhecem a Deus, que pensam errado sobre Deus e que não entendem o amor de Deus, e que olham para os pecadores arrependidos como pessoas que são filhos do Pai, mas não são irmãos deles. Não. Este teu filho, e o Senhor aqui corrige, este teu irmão. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque mais uma vez vem uma denúncia da parte do Senhor dizendo: você pode até estar perto do Pai e não conhecer o Pai. Você pode estar ao redor do Pai e viver com Ele e não usufruir do que Ele tem. Veja, eu estou há tanto tempo obedecendo com o Senhor em tudo, e eu nunca recebi de ti um cabritinho para comer com meus amigos. O que foi que o pai respondeu para ele? Filho, olha só, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Verso 31. Todas as minhas coisas são tuas. Note que na fala de Jesus aqui, esse pai está dizendo: nós temos um relacionamento, eu vejo você como filho, você é dono de tudo que eu tenho é teu. E ele ficava lá. Bem que eu podia me alegrar com meus amigos, mas eu não vou mexer, porque é do meu pai, Meus irmãos, não há um relacionamento de amor aqui da parte desse filho, há um rígido relacionamento distante. Portanto, nós, igreja, precisamos de um relacionamento profundo com Deus, que mude a nossa visão. Sabe quando é que você é quebrado na visão que você tem? Quando você começa a reconhecer os pecadores se arrependendo. Como é que você é com os pecadores? Aquela pessoa que se converteu recentemente, você acredita ou fica desconfiado? Meus irmãos, eu acredito na conversão de todo aquele que diz que se converteu. Eu acredito. Por quê? E fico tranquilo, na paz do Senhor. Por quê? Porque se houver alguém que não é convertido, as atitudes deles vão mostrar. E eu vou saber, porque é claro que o mau testemunho vai exalar. E aí sim nós vamos observar, e é claro, dependendo, você tem que ter cuidado e não levar como se tivesse tudo bem, porque não está. A pessoa diz que se converteu, mas continua na prostituição, continua dando lugar ao pecado, mas diz que se converteu. Irmãos, com o tempo tudo se fará. Agora, o que eu não vou fazer é desconfiar antes de caminhar com a pessoa. Nós não devemos desconfiar de ninguém,
mas crer que Deus tem uma obra maravilhosa e Ele está chamando as pessoas à salvação. Me lembro, nós estávamos aqui no dia da Bíblia caminhando e logo nós tivemos aqui o seu Carlinho encontrando uma pessoa com muita alegria e inclusive se emocionou. Por quê? Porque eles se conheciam de outro lugar quando trabalharam juntos e o seu Carlinho não era convertido, e ele me contando isso, que encontrou aquele irmão, ele era crente no passado e agora ele também servo de Deus, e eles se encontrando juntos naquela passeata que fizemos a respeito do dia da Bíblia. Meus irmãos, a caminhada na fé é assim. Então, pessoas que desconfiam, fulano está aqui, será? Eu acho que será, misericórdia, vamos até orar mais um pouco agora, né? Porque eu acho que pode enfermar a igreja. Hein? Pode até deixar aí, olha, o pastor tem que saber, tem que tomar cuidado, fulano é da pá virada. Meu irmão, quem não era? E Jesus deu um karatê em cada um, quebrou tudo que tinha que quebrar, e a pessoa moída foi refeita por Ele, nova criatura, novo coração, Espírito Santo colocado no interior, e agora ouvindo a voz de Deus, eu não vou me preocupar com mais nada, mas devo orar, pregar a palavra de Deus, e quem não tem conduta não permanece. Isso tudo acontece, irmãos. O ímpio não subsiste na congregação do justo. A igreja é para convertidos que o Senhor trouxe, não aqueles que eu digo que é ou deixa de ser. O Senhor está trazendo, glória a Deus, e então nós devemos caminhar para a glória dele. Não vamos medir, é como eu já expliquei isso aqui várias vezes, você não vai deixar de confiar, você vai confiar em todas as pessoas, elas é que vão declarar se você deve tomar cuidado ou não, se elas não se converteram, se elas não dão lugar para Deus, se não estão buscando a santidade em Deus, com o tempo elas mesmas se desfarão em suas próprias iniquidades. Os verdadeiros salvos são chamados e nós vamos tratá-los com respeito, vamos tratá-los com admiração. Mais um convertido, mais um salvo em Cristo Jesus. E aqui essa parábola denuncia que quem não tem relacionamento com Deus não compreende o que Deus faz. Irmãos, Deus recebe com festa o pecador. Portanto, se você não se alegra com os pecadores que se convertem, você tem que rever a sua fé. Você tem que rever o seu coração. Eu quero dizer, meus irmãos, que é verdade, muitas vezes demora anos a fio para uma pessoa ser transformada de forma satisfatória. Como assim? Ela já caminha numa conduta que ela não gera escândalo, que ela não gera problema para ninguém. É verdade que muitas vezes demora anos a fio. E isso por quê, irmãos? Porque nós somos muito duros de coração muitas vezes. Muitas vezes é preciso nós sermos primeiro quebrados nas nossas atitudes. Muita gente vem para Cristo e acha que não tem muita coisa que transformar. Você tem que transformar 100% do que você pensa. Não é 90% não. Não, pastor, mas fui criado por uma pessoa maravilhosa, minha avózinha, que me ensinou só coisa boa. Meu irmão, a sua avó não é Deus. Só Deus tem a última palavra e a definitiva. Portanto, receba 100% da transformação. 100% da transformação. Eu quero dizer nessa noite aqui que essas duas parábolas denunciam algo muito sério. Nós podemos estar buscando e falando de Deus sem conhecer a Deus. E as características disso são claras nas duas parábolas. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, nos dê entendimento para caminharmos segundo a tua vontade.
Eu te peço, meu Pai, a tua mão poderosa agindo nos corações aqui presentes, e aqueles que estão acompanhando pela internet e que vão participar, Senhor, dessa gravação. Nós te pedimos, Senhor, a tua mão poderosa, trazendo, Senhor, discernimento espiritual sobre a sua realidade espiritual. Revele, Senhor, ao teu filho, à tua filha, o teu plano para a sua vida, e que o teu nome seja glorificado. Oramos pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós e transforme a nossa vida, converta o nosso coração e nos faça, Senhor, segundo a tua vontade, segundo